Porque, no seu entender, o tema da cidadania hoje implica necessariamente uma reflexão sobre os processos de democratização da democracia, e aí por intermédio da inclusão política, da justiça social, da inclusão das diferenças por meio da democratização do Estado, e da necessidade da reorganização do próprio Estado, né? O que as políticas públicas têm a ver com isso, além de tudo? Eu acho muito interessante esse assunto, né? E esse tema, ele é o que encerra a discussão que eu estou propondo fazer com vocês a respeito do conceito de cidadania. Eu acho que durante muito tempo era muito óbvia a relação da cidadania com a ideia de Estado, né? Então era cidadão aquele que tinha um pertencimento nacional, uma identidade nacional, que a gente sabe aqui, como tudo que a gente já conversou, foi construída ao longo de um processo lento, um processo de luta histórica e política muito grande. Por que pensar hoje, então, associadamente a essa ideia de uma reforma do Estado, de uma transformação do Estado, né, a questão da multidimensionalidade, que eu estou chamando para o nosso debate como sendo, na minha opinião, o tema, né, o tema quente da discussão sobre cidadania hoje, né? Se você pensar, né, que durante muito tempo o Estado, né, enquanto uma instituição, com as suas regras e seus procedimentos, ele construiu referências, né, lógicas, né, formatos de ação, né, estruturas institucionalmente definidas, né? Essas estruturas, elas são caudatárias desse processo que eu descrevi anteriormente, né? Se você tem um Estado que foi construído, e aí o Estado brasileiro volta a ser um exemplo clássico, né? Um evidente exemplo disso, por um conjunto de elites, né? Ou por uma elite, né? Uma hegemônica, que se sustentava e se sustenta ainda hoje nesse poder de maneira muito coerente, né? A serviço de manter os seus interesses privados nesse espaço aqui, né, de fazê-los valer como se eles fossem de todos, né? É evidente que esse Estado, se ele vai precisar, né, criar as condições para expandir a cidadania para além dessa dimensão dos interesses dessas elites, ele vai ter que ser modificado, ele vai ter que ser transformado. Esse é o nosso navio negreiro. Dizem que a viagem era bem assim. Só que ela só durava 2 meses. E o principal, o navio ia terminar em algum lugar. Na escravidão a gente era tudo máquina. Tudo máquina. Aí eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Cada um aqui custa 700 paus pro Estado, por mês. Isso é mais do que 3 salários mínimos. Isso diz alguma coisa sobre esse país. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia. O que eu estou chamando, né, por democratizar a democracia, né, nesse sentido, a ideia evidentemente não é minha, né, é justamente a necessidade, a urgência, eu diria hoje, da gente repensar a figura do Estado, o papel do Estado, as instituições do Estado, né, e, portanto, as ações do Estado, que são as políticas públicas, numa outra perspectiva. Qual? A de compreender as demandas desses grupos que foram excluídos, né, historicamente estiveram de fora, e que você possa, a partir dessas demandas, do diálogo com elas, né, da deliberação que pode ser possível tomar, né, associada a esses grupos, né, construir um outro Estado. E, portanto, construir novas formas de gestão nesse Estado e novas formas de políticas públicas. Então, o que eu chamo a atenção aqui, eu acho que é o elemento mais importante a ser sinalizado, é que, ao mesmo tempo, para que a gente tenha o reconhecimento dessa cidadania multiplicada, né, e que esses novos atores, e aí quais atores? É sempre bom sinalizar, né, as mulheres, os homossexuais, a população negra, né, as crianças e os adolescentes, os idosos, os deficientes físicos, e aí eu podia continuar fazendo aqui essa lista por mais 5 horas, né? Mas são esses que estiveram historicamente de fora, né,
inclusive de fora do Estado, porque esse Estado foi privatizado pelos interesses de um grupo hegemônico dominante, né, que também é importante nomear, homens brancos, de classe média, né, com um perfil de ocupação evidente. No Brasil, então, né, proprietários de terra, proprietários de bancos, né, ou seja, uma elite política que ainda está no poder do Brasil, ainda é a elite dominante desse país. Essas estruturas construídas por esses atores, né, eles universalizaram as políticas, ninguém discute isso. A Constituição de 88, para mim, é um marco de inflexão, onde você repõe esse cânone do Estado e as ações do Estado num outro patamar de maior ampliação e de expansão da democracia, de instituições de reorganização dessa estrutura do Estado. E aí vocês, né, conselheiros, são evidentemente resultado desse processo de reengenharia institucional para pensar um outro Estado, um formato de ação do público, né, que não se restrinja aos interesses privados de determinados grupos, mas possa escutar, ouvir, vocalizar e transformar essas vocalizações em efetividade, que são ações públicas do Estado. Então, para mim, é absolutamente crucial imaginar que se a cidadania tem que ser expandida, o Estado precisa ser reformado, o Estado precisa responder. E é interessante observar que ele tem respondido, né? E esse é um movimento que não está se dando exclusivamente no Brasil, mas apesar, né, da gente também ser importante, eu fico muito feliz de reconhecer que a gente tem inovações muito claras aqui nesse processo de reengenharia do Estado, né? Os conselhos são uma evidência disso, né? Os conselhos de políticas públicas, né? Os fóruns, né? Nós temos vários, né, mecanismos hoje, os orçamentos participativos, que evidentemente estão mostrando que a gente está buscando uma nova configuração para esse Estado, né? Nas políticas públicas, para a gente descer, né, ao tema que eu acho que é um tema também importante para ser discutido aqui, né? Recentemente, novas formas de gestão das políticas têm sido trazidas para o cenário brasileiro, né? Quais formas? Eu diria assim, tentativas claras de governos, de prefeituras, governos locais, né, de tentar trabalhar. Primeiro, a ideia de integralidade das ações sociais. E eu estou falando aqui, claro, remetendo ao campo social e à cidadania social mais classicamente. Tentar pensar ações integradas dentro do contexto local para superar aquela lógica setorializada. De um lado educação, de um lado saúde, de um lado habitação, do outro tema. E, portanto, as ações do Estado se fragmentaram nessas lógicas setorializadas das ações públicas. Hoje os governos municipais, o poder local tem que lidar com a estratégia de integrar essas ações, né? Outra dimensão importante, o estabelecimento de pactos, né, de relações intergovernamentais. A gente vive num modelo federativo, né, onde você tem a figura do governo federal, do governo estadual e dos governos locais. É possível, e hoje cada dia mais é pensável, né, entender a expansão da cidadania como uma estratégia conjunta, solidária e não competitiva, né, desses vários níveis de atores. Né? A ideia de que você pode estabelecer vínculos intergovernamentais para promover políticas públicas. Esse também é um elemento que eu acho que é muito recente da gestão das políticas públicas. E eu chamaria atenção também da possibilidade de você forjar outras relações, estabelecer outras relações entre esse Estado, a sociedade civil e o mercado, né? Então, hoje você tem um avanço considerável das organizações, né, civis da sociedade, né? Você tem as ONGs, você tem o terceiro setor, né? Você tem uma transformação evidente também em algumas franjas do modelo capitalista, que a gente poderia chamar, né, de empresas com responsabilidade social, né? A ideia de que é possível, né, e é pensável e é necessário que para promover essa expansão da cidadania, eu não opero exclusivamente com uma figura centralizada de um Estado autoritário, né, que coordena, executa e faz tudo. Mas eu posso ter a parceria e o estabelecimento de cooperação em vários níveis com atores da sociedade civil, né, que no mínimo podem controlar essa ação do Estado, com a própria, né, iniciativa privada, com o mercado, né, e que essas interações elas podem produzir a sinergia necessária que a gente precisa hoje, eu entendo que a gente precisa mesmo
de reconstrução dessa cidadania, né? Com vistas a quê? Né? Com vistas a imaginar que mesmo que ela, né, tenha pretensão a um status de universalidade, ela não deixe de estar permeada ou não deixe de sinalizar a esses elementos idiosincráticos, particulares, né, contingentes que esses atores trazem para o espaço. Né? Então, o espaço público, no meu entendimento, ele será mais democrático e a cidadania também, por via de consequência, mais democrática, se ela for capaz de universalizar esses múltiplos pontos de vista. Né, e dar conta de construir um Estado e uma relação com as políticas públicas que atendam a essa vocalização e esse pedido de entrada no espaço público. Seu Joaquim, seu Zé da Silva e também venha de lá, seu Xavier. Tragam o sol, o alimento, o sol, a fé. Fé, esperança, fé, trabalho, aliança pra escolher nossos destinos. Forças gerais, sonhos, Brasis, povo feliz. Forças gerais, sonhos, Brasis, povo feliz.